Fala pessoal, como é que vocês estão? Que bom que você está aqui no canal Pregue Simples, onde eu te ajudo a ter uma pregação simples e descomplicada. Bom, já compartilhei com você uma mensagem da qual eu fiz o Salmo 139, foi minha primeira mensagem, que podemos considerar como um sermão expositivo, né? Porque eu peguei todo o capítulo. Compartilhei com você a segunda mensagem, que é Mais que Vencedores, e aí a gente pode, assim, do jeito que eu apresentei ela estava muito parecida com o textual, por conta de eu ter usado apenas 3 versículos e ter feito deles os pontos, mas ela é uma mensagem expositiva também, porque na primeira, né, na primeira versão, na versão original, eu li a partir do começo dela, daquele setor ali, acho que a partir do versículo 28, 29, alguma coisa assim. Mas depois eu transformei para só ficar com aqueles versículos ali mesmo. E hoje quero compartilhar com você uma mensagem que ela é assim totalmente diferente também. Por quê? Tem um vídeo nosso aqui falando sobre a pregação bíblica, né? E o que é uma pregação bíblica, o que não é uma pregação bíblica. E que eu vi muita discussão acerca disso, acerca que, não, a pregação bíblica correta é o expositivo, é o temático, né? A pessoa, não, mas é o temático porque, no caso, uma pessoa ela advoga que prega biblicamente porque ela usa muitos versículos e tal. E o que eu quero mostrar é que isso não interfere tanto se você usa muitos versículos, se você usa pouco, desde que você pregue a Bíblia, desde que você pregue a palavra. Né? Então, hoje eu quero compartilhar algo com você aqui. E vamos lá. A mensagem de hoje ela chama Não Perca a Cabeça. Não perca a cabeça. E ela está em Mateus 3, do 1 ao 3. Mateus 3, 1 ao versículo 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, o que acontece? Aqui para a gente poder entender. Num belo dia, né, eu tenho todo o meu ritual matinal. Então, quando eu tenho tempo, que eu não preciso sair correndo que nem um louco, né, até mesmo porque se tem alguém que gosta de acordar em cima da hora, essa pessoa sou eu. Por exemplo, teve um tempo que eu treinava, fazia academia de manhã, cross, né? Então tinha o tempo da aula. O que eu fazia? Eu acordava 15 para 7 e a aula começava às 7 horas. Era 10 minutos de ida até lá, então em 5 minutos eu saía da cama, escovava o dente, na época eu tinha cabelo curto, então eu simplesmente colocava a roupa, escovava os dentes e saía em 5 minutos. E chegava lá às 7 horas. Então, assim, quando eu tenho tempo, né, não preciso levantar correndo, eu tenho todo um ritual matinal. Então eu levanto bem devagar, eu gosto de colocar, por exemplo, um vídeo para assistir ou para ouvir enquanto eu estou escovando os dentes, né, um vídeo de esporte ou, né, de gols da noite anterior que não deu para assistir, ou sei lá, algum vídeo engraçado, algumas dessas coisas. Né? Mas aí teve um dia que eu não sei o porquê, eu acabei não colocando e acabou aparecendo um vídeo lá para mim. E a pessoa dizia assim: você precisa ter foco, você precisa ter a mente no lugar, não pode se distrair com bobeira.
João Batista começou a falar contra Herodes e perdeu a cabeça. Não perca a cabeça com bobeira. Eu estava escovando os dentes e naquele momento eu parei assim, eu falei, opa, peraí. Naquele momento eu tive um insight. Naquele momento me deu uma ideia. Pensa, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas todas as vezes que a gente está começando um ano, né? E aí a gente acredita que tem muita coisa para acontecer e a gente usa muito esse marco, a virada do ano e tal. A gente faz promessas, né? Todo ano nós fazemos promessas. Eu, por exemplo, eu estou tentando cumprir as promessas que eu fiz em 2016, né? E ainda e eu estou gravando esse vídeo em 2022. Então, sabe Deus lá quando você está assistindo esse vídeo. Mas o que acontece é que nós precisamos estar focados naquilo que realmente fomos chamados para fazer. Nós precisamos estar focados naquilo que realmente importa. E aqui, pegando esse gancho desse texto, o povo judeu naquela época, eles podemos dizer que até hoje eles são um povo focado. Um povo focado na espera pelo Messias. João Batista era o encarregado de tocar a trombeta e avisar que Jesus, o Messias, estava chegando. Ele era o encarregado de preparar o caminho. Era João Batista que tinha que fazer, digamos assim, que tinha que fazer o marketing de Jesus. Né? É ele que vinha com a mensagem de que Jesus estava chegando. Mas aí, beleza, Jesus chega, João Batista batiza Jesus batiza ele, tem todo aquele momento. Só que aí o que acontece? João Batista era um cara do deserto. João Batista era um cara que ele pregava para pessoa. Ele era um cara rústico, vamos colocar assim. E, teoricamente, depois que Jesus apareceu, que Jesus começa o seu ministério, João Batista ele não tinha mais, como é que eu posso dizer? A missão dele tinha praticamente que concluído. Porque voz o que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, o Senhor chegou. Não estou dizendo que João Batista perdeu o foco, que João Batista perdeu a missão, mas o que acontece é que João Batista ele começou a fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. João Batista ele começa a pregar contra Herodes. Talvez para João Batista, fazia parte do plano denunciar o adultério de Herodes, mas não era. Não fazia parte do processo. O que João Batista fez foi certo. Ele denunciou o pecado de Herodes, correto, mas não era para ele fazer isso. Ele perdeu a cabeça. Primeiro, ele perdeu a cabeça do foco da missão. E segundo, ele perdeu literalmente a cabeça. Ele acabou pagando a conta. E o que acontece? 2000 anos depois, o nosso papel é preparar o caminho. Hoje eu e você somos os novos João Batistas dessa geração. Mas o que tem acontecido de 2016 para cá? Nós estamos perdendo nosso tempo falando de política. Nós estamos perdendo tempo travando uma guerra de braço. Sobre direita e esquerda, sobre quem está certo e quem está errado. E o meu papel não é esse, eu não quero falar sobre isso, mas é algo que está acontecendo no nosso país, na nossa realidade, entende? E no ano de 2022, muitas igrejas estão servindo como palanque político. Nós estamos perdendo a nossa cabeça. Ou melhor, nós perdemos a cabeça.
e a igreja de Cristo, aqueles que são chamados, quando perdem a cabeça, aí nós viramos folclore. Exatamente. A mula sem cabeça. A igreja de Cristo, sem o cabeça, sem a direção pela qual ela foi chamada, sem cumprir a direção pela qual ela foi chamada, é mula sem cabeça. E aqui eu não estou defendendo o político A, o político B. A igreja não se faz política. Igreja e Estado são duas esferas diferentes. Por isso que o nosso Estado é laico. Nós não elegemos alguém porque ele é o ungido de Deus, ele é o pastor, ele é o padre, ele é o presbítero, ele é... Não, nós não elegemos assim. Por isso que o nosso Estado é laico. O presidente ele pode ter uma religião, ele pode confessar a Cristo, isso não tem problema, mas nós não escolhemos ele porque ele é o escolhido de Deus, no sentido religioso da palavra. Tá? Então ele não é porque ele é um pastor que nós vamos eleger. É por isso. Então, eu quero convidar você a não perder a cabeça e te dizer que tem 3 formas de um cristão que você não deve ser. Vamos mudar aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa. 3 tipos de cristão que você não deve ser. Vamos lá. É o texto que nós já lemos. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós o que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Façam veredas retas para ele. E aqui eu quero ler com você Mateus 24, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, então comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, em primeiro tipo de crente que você não deve ser é o falso crente. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo, você não pode ser o falso crente. Jesus aqui, ele faz uma sequência de parábolas, e essa primeira parábola, Jesus ensina, nessa primeira sequência que Jesus ensina, essa parábola é muito legal. É uma história fictícia, mas que transmite uma verdade bem importante. Nesse momento, Jesus acaba de fazer o seu sermão escatológico. E ele está falando sobre a sua volta. Portanto, vamos às relações. Há um servo que recebe uma tarefa para cuidar das coisas. Mas esse é bom. Então, ele fez tudo certo. Mas o servo mau, ele pensa que manja dos Paranauê. Ele pensa que manja das coisas. Ele vai se ligar na hora que o patrão dele vai aparecer. E se aproveita enquanto o patrão está fora para um belo dia. Então, ele ser pego de calças curtas. Isso revela hipocrisia. O hipócrita, o falso, o que se diz cristão, ele acredita que no final vai dar tudo certo. Ou que ele sabe a hora que Jesus vai voltar. Ou quando Jesus estiver voltando. Quando Jesus estiver voltando, o hipócrita ele fala assim: quando Jesus estiver voltando, eu vou me arrepender, eu vou confessar os meus pecados, eu vou me arrepender e ir para o céu. Ou então, o hipócrita ele acha assim: não, Deus ele é maravilhoso, ele perdoa. Deus ele é amor, ele não vai deixar que alguém vá para o inferno, ele vai me salvar. Aqui se relaciona muito bem com uma outra parábola que Jesus conta sobre o joio e o trigo. O joio cresce no meio do trigo, mas no dia da colheita é separado e lançado no fogo. Ou seja, o hipócrita, o falso cristão, que não tem uma vida útil, ele participa da congregação, ele trabalha na igreja, mas ele nunca foi e nunca será salvo. Esse é o falso crente. E aí nós temos o segundo tipo de crente.
que é o crente brasileiro. O reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então, esse é o tipo do crente brasileiro. O que é o crente brasileiro, afinal de contas? Essa passagem é muito conhecida, então a pessoa, ou seja, ela é o típico. Essas 10 virgens, com certeza, elas eram brasileiras, porque elas sempre deixaram para depois. Elas acharam que o jeitinho iria resolver. Segundo essas virgens, essas 5 virgens que não levaram óleo, ela é o tipo da pessoa que fala assim: segunda-feira eu começo a dieta. Depois do feriado a gente conversa. Ou então o Brasil só funciona depois do carnaval. E aí, poxa, mas e a dieta? Não, peraí, deixa passar a Páscoa. Aí depois que passa a Páscoa, não, peraí, tá vindo as férias de meio do ano. Vamos deixar as coisas pro segundo semestre. Aí, então beleza, segundo semestre, agosto. Nossa, agosto não tem feriado, Deus me livre. Setembro já por um acaso tem muito feriado. Vixe, acabou o ano. Tá acabando o ano mesmo? Deixa pro ano que vem. Então o crente brasileiro, ele é tipo isso. É a pessoa que vai prometendo e o ano passa e nada ela faz. Ou então quando tem um prazo para uma prova e aí dá aquela estudada nos 5 minutos antes da prova. Deixa tudo para a última hora. Há uns anos atrás, minha esposa, a Stephanie, ela começou a prestar concurso. E eu lembro de quando ela foi se inscreveu para o primeiro concurso, e tinha o TAF, né, que é o teste de aptidão física. E aí era necessário fazer acho que tinha corrida, tinha flexão, tinha lá umas paradas. E aí o pai dela mandou ela começar a treinar e tal, uns meses antes. E ela falou: pra quê? Não precisa disso não. É muito tempo. Uma semaninha, 2 semaninhas antes eu começo. O pai dela falou: não, você vai começar agora. Beleza, passou. Mas passou com muito sufoco. E aí ela falou assim: poxa, ainda bem que eu comecei antes. Então, tem muita gente que chega, por exemplo, para um concurso e vai e deixa para realizar, para fazer a prova no dia, o teste físico, não treina antes. Então, o brasileiro é muito disso, né? Esse crente, ele olha, por exemplo, para a nossa missão de preparar o caminho e pensa: eu sou muito novo. Na escola não dá, ninguém acredita em Deus. Na faculdade vai dizer que é perdição. No trabalho, ele diz que ele não tem a capacitação suficiente. Aí ele diz: mas eu vou estudar, eu vou aprender. E no próximo ano eu vou estudar a Bíblia. Chegar no final de janeiro eu quero ler o livro de Mateus inteiro. Porque é mais ou menos o que dá quando você vai ler a Bíblia no ano. Mais ou menos em janeiro você está acabando o livro de Mateus. Então não seja o crente brasileiro. O tempo de preparar o caminho do Senhor é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois. E o terceiro tipo de crente que nós não podemos ser vamos ver aqui,
Deixa eu mudar aqui. É o crente perdido. Mateus 25, 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou o buraco no chão e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois ao que tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o crente perdido, o terceiro tipo de crente que você não deve ser. E aí o que acontece aqui? São 3 servos. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade de gerir e prosperar. E embora o texto diga que eles receberam talentos, isso é uma quantia da época, em dinheiro, por causa do nome, é muito fácil trazer para o português dizendo que talento é qualidade ou expertise que alguma pessoa possa ter. Mas a correta transposição do texto bíblico para hoje é que cada um recebeu com a sua capacidade de gerir uma situação, ou melhor, um potencial de responsabilidade. Sendo assim, o que recebeu 5 talentos era o mais hábil, mais capaz e mais responsável. Ele então aproveitou essa confiança que lhe foi dada e multiplicou isso. Da mesma forma, em menor proporção, foi o que recebeu 2 talentos. Ou seja, menos da metade do primeiro, mas esse também conseguiu corresponder às expectativas, ou realizou aquilo que lhe foi confiado, e ele multiplicou o dinheiro que foi recebido. Então veio o perdido, que tinha total desconhecimento do patrão, pois não conhecia em sua totalidade. Ele viu o lado rigoroso e que poderia acontecer de ruim. Ele escondeu, não utilizou do pouco que tinha de habilidade para corresponder às suas expectativas. Talvez na vida nós venhamos a ser aquele que recebe 1 talento. Talvez nós não sejamos aqueles que influenciam multidões ou que recebe grandes responsabilidades. Mas certamente, nem que for a menor, esta sim, nós precisamos honrar. Pois essa nos foi confiada. Não podemos ser um crente perdido. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, uma missão a ser cumprida. Certa vez, em uma igreja, promoveu um evento e veio um pregador de fora chamado Mordecai Han. E no meio da plateia tinha uma família de 3 pessoas. O pai chamado William, a mãe chamada Morrow e o filho também chamado William. Eles já eram participantes daquela igreja. Mas naquele dia, o filho William, de 16 anos, confessa a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Se você não sabe quem é esse William, eu te digo. Esse cara, esse William, ficou conhecido como Billy Graham. Billy Graham.
Simplesmente o maior pregador evangelista do século 20 e 21, o cara que fez cruzadas, que encheu estádios, que fez algo que levaram muitas pessoas a aceitar e a confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas esse exemplo de uma pessoa simples, como eu e você, que às vezes passaria desapercebido de tantas pessoas, ao se propor a realizar a sua única missão, ele fez isso de forma bem feita. Quem conhece o coração é Deus. Quem chama e quem determina o propósito é Ele. Nossa, se você colocar no seu Google aí, Billy Graham, vai aparecer muitas coisas. Mas Mordecai Han é muito difícil. Talvez eu e você sejamos um Mordecai. Mas a diferença é que eu e você, com um talento na mão, nós não podemos ser como o servo negligente, que não usou aquilo que tinha. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, né? Um terceiro tipo de mensagem que eu tenho, né? Ainda vou compartilhar outras mensagens com vocês, mas deixa aí o seu curtir, é muito importante pra gente. Compartilhe, coloca aí temas, sugestões de texto para a gente poder estar conversando aí, tá vendo o que fica bacana, o que dá para a gente fazer. Compartilha para quem você acha que isso pode ser edificante, pode ajudar. Pessoas que estão querendo começar a pregar, pessoas que já pregam, mas ainda não têm tanta experiência. Nós estamos em várias redes sociais, praticamente todas, vai aparecer aqui as nossas redes sociais. Então, isso você pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, chama a gente, vamos trocar uma ideia, aquilo que for possível que estiver ao nosso alcance, vamos caminhar juntos aí. Beleza? Deus abençoe, até mais e pregue simples.